Glória a Deus. Amém? Vamos orar, graças a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, pela oportunidade, Senhor, de aprender, ó Deus, da tua santa e eterna palavra. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder, a tua glória. Fica conosco, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Manifesta, Senhor, o teu poder. Meu Pai, nessa hora, vem, Senhor, de encontro com a nossa mente, o nosso entendimento. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória, Senhor, e abre o nosso entendimento. Manifesta o teu poder e a tua vontade para a honra, glória e louvor do teu santo e eterno nome. Amém? Graças a Deus. Estamos aí em mais uma aula do livro de Gênesis. Chegamos aí falando no começo do povo hebreu. Então nós falamos aí de Abraão, Isaac, Jacó, e agora nós iremos falar aí da vida de José. É isso mesmo? Então, livro do Gênesis, capítulo de número 37. Glória a Deus. Então, lá quando se fala de Jacó, para entrar aqui na história de José, José é um dos filhos de Jacó, é isso? Quem era a mãe de Jacó? Ou melhor, de José? Ela mesma. Era a escolhida para ser a esposa de Jacó, né? Foi aquela que ele se apaixonou primeiro, e aí o seu sogro deu a irmã, né, no lugar, enfim. Mas é a esposa da paixão de Jacó, a esposa que ele, né, se apaixonou por ela logo de cara. Então agora nós vimos aí Deus operando na vida de Jacó por intermédio do Espírito Santo de Deus, e ele tem agora esse filho com a sua esposa, a qual ele amava, porém era estéril. Mas Deus concede que ela viesse então se apaixonar também por ele, e eles vieram casar depois de todo o processo que Jacó teve que passar, trabalhando por Labão para ter o direito de se casar também com Raquel, certo? Então, Jacó teve lá todos os seus filhos, nós vimos a sua história, e agora nós estamos na vida de José, que começa a história de José da seguinte maneira. Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Você vê que a própria palavra de Deus agora já mudou o nome, não é mais Jacó, mas sim Israel. Verso 3. E Israel, mas ela está se referindo a Jacó. Israel amava mais José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, como forma de gratidão, Jacó faz uma túnica e entrega ela para o seu filho José. E a Bíblia diz que José ele era um menino obediente ao seu pai, ele era um menino que seguia os ensinamentos do seu pai, porém, ele vivia trazendo a má fama dos seus irmãos. O pai, olha, os meninos eram para eles estarem lá fazendo as obrigações que o Senhor ordenou, mas eles estão lá fazendo outras coisas, eles largam lá as ovelhas, largam os animais lá, caem no mundo e não estão nem aí para aquilo que é a obrigação deles, enfim. E a Bíblia diz que José sempre trazia essa má fama dos seus irmãos. Mas o seu pai já tinha um amor para com ele, e o seu pai agora faz uma túnica e entrega para José. E a Bíblia vai dizer que agora os irmãos de José ficam enciumados por ver o cuidado. Você não tem negócio esse pai nunca fez uma túnica para nós. Sempre foi a nossa mãe que teceu túnicas para nós, sempre foi a nossa mãe quem fez. Agora, a Bíblia fala que foi ele mesmo que fez.
Fez uma túnica. Quem sabe ele fez questão de ele mesmo tecer aquela túnica para o seu filho. A Bíblia diz que isso despertou um ciúme nos seus irmãos. Aí, para ajudar, depois que José ganha essa túnica, e vendo, pois, seus irmãos, o verso 4, e vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Começou aquela rinha entre os irmãos, começaram a instigar a José, dizer, então você é o queridinho do pai, então quer dizer que você é o bom, então você é o cagueta e tal. E aí começou aquela rinha entre eles. No verso 5 mostra que José teve um sonho e ele veio e contou aos seus irmãos. Por isso, eles o aborreciam ainda mais. Por quê? Será que o sonho de José incomodou tanto os seus irmãos? Por que será? Será que foi o sonho em si? Por que se incomodaram com o sonho de José? Ele não tinha nem contado o sonho ainda. Você está vendo que ele nem tinha contado o sonho e já estava aborrecido. Só o fato dele sonhar já deixou eles incomodados. E por que será que o sonho de José agora incomoda os seus irmãos, mesmo antes deles saberem que sonho era esse? Antes de José contar o sonho, eles já estavam incomodados. Por quê? José era filho de quem? De Jacó, ou seja, Israel. Mas Israel, sendo ainda Jacó, lá quando ele estava indo ainda para a terra do seu sogro, quando ele estava indo ainda para a terra das suas peregrinações, o que aconteceu mesmo no meio do caminho? Ele não tinha nada, ele põe uma pedra ali, deita, dorme com a cabeça naquela pedra. O que aconteceu? Ele teve um sonho. E ele sonhou o quê? O céu aberto, os anjos de Deus subindo, descendo, Deus selando o compromisso com ele ali, não foi? Você acha que Israel ou Jacó não contou isso para os seus filhos? Você acha que seus filhos não sabiam a forma que Deus veio falar com ele, a grandeza como se Deus se apresentou para ele? É por isso que quando José fala, eu sonhei, eles já entenderam que o sonho de José não era um sonho normal, não era um sonho de barriga cheia, não era um sonho qualquer. Eles entendem que da mesma maneira que Deus tinha assumido um compromisso com Jacó, Deus estava agora despertando José. Eu tenho algo grande contigo, menino. Eu tenho um compromisso com você, porque eles já entendiam que José era diferenciado, que José tinha ali algo a mais do que eles. É isso que irritava eles. E agora eles entendem que o próprio Deus está escolhendo José para um algo. Você pode compreender isso? Aí José agora vem e ele conta o sonho. Quando ele conta o sonho, ele assina a sua sentença de morte, porque eles têm certeza de que o sonho de José é algo que vem de Deus. Verso 7. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e inclinavam perante o meu molho. Então disseram os seus irmãos, tu, pois, acha ou deveria reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, pelos seus sonhos e pelas suas palavras. Eles entenderam pelo sonho de José. José achou o seguinte: estávamos no campo trabalhando, e nós atamos feixes, colhemos ali os feixes, só que o meu feixe era maior do que o de vocês. E agora o de vocês vinha rolando e chegava diante do meu feixe, que já era maior do que o de vocês, e ainda se curvava. Aí pronto. Eles entenderam que aquele sonho significava que Deus estava levantando José e chamando ele para um algo que era muito grande. E eles entenderam que Deus iria colocar ele como cabeça. Tanto que eles começam a perguntar: deveras tu reinar sobre nós? Ou seja, eles já discerniram um sonho, dizendo, quer dizer que agora você vai governar sobre nós. É só o que faltava. É só o que faltava. E eles começam então a ficar inquietos com aquilo. Mas a Bíblia diz que eles aborreciam ainda mais
pelos sonhos e pelas palavras de José. Eles não se aborreciam em si, eles aborreciam a José. Eles lançavam palavras de peso contra ele, lançavam palavras de maldição contra ele, irritavam ele todos os dias. Verso 9: e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos. Mas ele também gostava, né? De uma confusão. Podia ficar calado. Ele viu que desde o começo o negócio já não deu certo. Ele viu que desde o primeiro sonho o negócio já não fluiu. Jacó também não vigiou. Já mostrou logo ali que ele tinha um certo amor, né? Um carinho a mais por José do que pelos outros. E isso já despertou aí nos irmãos. Agora eles entendem que o próprio Deus também tem José como favorito. Aí ferrou tudo. Aí lascou. Agora José, em vez de ficar quieto, porque Deus aqui está confirmando o sonho, ele vai e conta. E sonhou ainda outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas, quantos irmãos ele tinha? 11. E 11 estrelas se inclinavam lá diante de mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse. Agora o pai ficou incomodado também com o sonho. Disse: opa, peraí. Enquanto você estava lá, dizendo que você ia governar sobre os seus irmãos, até dá para entender, filho. Agora, o sol e a lua, eu e a sua mãe também. Jacó entende. Quem era o sol? Ele. Ele entende que a lua era a mãe. E as 11 estrelas? Os irmãos. Ele disse: peraí, filho. Pera lá. Quer dizer que agora você está me dizendo que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar, ainda mais do que Deus me abençoou? Agora você está de brincadeira comigo. Não, espera aí. Quando você estava irritando seus irmãos aí, ainda ia lá, mas espera aí. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse? Que sonhaste? Está ficando doido? Está ficando abestado? Porque viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos inclinados perante ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejavam, o seu pai, porém guardavam esse negócio no seu coração. Ou seja, ele foi e repreendeu ele, dizendo: rapaz, quer dizer que agora você vai governar sobre nós também, quer dizer que até sobre mim. E outra, fica na sua, porque se os seus irmãos entenderem a proporção desse sonho, aí sim você está enrolado. Aí diz para ele: ó, fica na moita aí, fica quieto. Se realmente Deus tiver esse negócio contigo, fica tranquilo. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele guardou consigo no seu coração esse negócio, dizendo: não, Deus vai fazer algo grande ainda na vida desse menino. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse Israel a José: não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Vem, e eu vou enviar você a eles. E ele disse: eis-me aqui. E a história aí a gente já conhece. José agora ele pega, ele vai até os seus irmãos levar comida, levar alimento. E quando agora ele chega diante dos seus irmãos, o que acontece? Os seus irmãos já veem ele de longe e dizem: lá vem o sonhador, lá vem o mandão, lá vem o espião do pai, lá vem o cagueta. E começaram aquela... Aí alguém levanta, os irmãos levantam e dizem: rapaz, espera aí, eu vou aprontar uma com ele e vamos ver. Verso 20: vinde pois agora e matemos, vamos matar ele e vamos lançar ele numa cova aí, num buraco desse, e diremos ao nosso pai: uma besta fera o comeu, e veremos o que será então dos seus sonhos. Vamos matar ele, aí a gente vai ver o que vai ser desses sonhos aí, se esses sonhos vão se realizar. Vamos acabar com a vida dele, vamos destruir ele, e aí a gente vai ver o que vai ser dos sonhos. É exatamente essa estratégia que o inimigo faz e tem feito até hoje na vida de muitos sonhadores. Muitos que guardam os propósitos de Deus, algo que Deus revelou no coração, dizendo: Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Logo o inimigo vem com essa estratégia: eu vou jogar ele por terra, vou humilhar ele, vou acabar com tudo, e eu quero ver o que vai ser dos sonhos. E muitas das vezes o inimigo consegue o seu propósito e para essa pessoa, e muitos não conseguem se levantar mais, mesmo o inimigo não tirando a sua vida física, né? não matando a pessoa de fato, mas destruindo ela, acabando com os seus sonhos.
É por isso que nós temos que perseverar em tudo aquilo que Deus tem falado para nós. Todos os sonhos, todos os projetos, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, guarda. Porque ao seu tempo as coisas vão se realizar da mesma forma que Deus colocou no seu coração. Ao seu tempo as coisas vão acontecer, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vemos aqui na vida de José que não foi do dia para a noite, mas Deus cumpriu. Nós vimos na vida de Abraão, mas Deus cumpriu. Nós vimos lá também na vida de Jacó, que não foi do dia para a noite, mas Deus cumpriu, porque Ele é Deus, Ele vai fazer. Fique tranquilo. E aconteceu que, chegando José, os seus irmãos tiraram José a sua túnica, aquela que o pai tinha dado de várias cores, e tomaram e lançaram ele numa cova, jogaram lá embaixo. Porém, nessa cova não havia água, era um poço que não tinha água, jogaram ele lá dentro. Depois assentaram-se a comer pão, a comida que ele levou, o pão que ele levou, jogaram ele no buraco, colocaram a tampa em cima, sentaram em cima dessa terra, agora eles estão comendo, ali decidindo o que vai ser feito da vida de José. Enfim, até que, 26, então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em matarmos o nosso próprio irmão? Judá se levanta, como Judá foi ousado aqui nesse dia. Judá se levanta e diz: não, não vamos matar esse menino, ele é nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue, como nós vamos fazer isso com ele? Não, a gente não pode. Como que nós vamos fazer isso com o nosso próprio irmão? E que proveito nós vamos ter nisso, em matar o nosso próprio irmão? E escondermos a sua morte? 20, vendendo a esses ismaelitas, estavam vindo lá os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os filhos de Ismael, né? O primeiro filho lá de Abraão, certo? Então agora eles eram comerciantes, era igual o camelô, né? Vamos dizer assim, hoje. Eles vinham naquela caravana, e naquela época era-se normal comerciar também escravos. Então agora disseram: não, vamos vender isso para os ismaelitas, ele não vai morrer. Vão levar ele não vai trabalhar, ele não gosta de se aparecer, ele não diz que está doido para trabalhar. Vamos vender como escravo, deixa os ismaelitas levar ele embora. E aí sim a gente diz para o nosso pai que ele morreu, mas nós vamos ter a consciência limpa de que nós não fizemos mal para ele de morte, né? Enfim. E ele dá essa ideia, e assim fizeram. No 28 você vê que venderam José por 20 moedas de prata. Venderam ele então, e a vida de José aí segue. Agora foram, né, os ismaelitas aí e venderam, lá no 36. Deram a notícia para o seu pai, né? Depois disso aí eles chegam para o pai e eles dão a notícia dizendo que o menino tinha morrido. Aqui, no 32. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai. E disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora que será ou não a túnica do seu filho? Não, nem do nosso irmão. Vê aí se é a túnica que o senhor deu para ele. A gente achou essa túnica aí cheia de sangue. E aconteceu que disse: a túnica de seu filho, uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado José. Eles mataram o animal, sujaram a roupa de José no sangue desse animal e levaram para o pai. Disseram: olha, você conhece essa túnica? Será que é essa túnica aí que você deu para ele? Ele parece, não sei não. Dá uma olhada aí se é. E pelo jeito que a gente encontrou ela aí despedaçada, com certeza uma fera pegou ele no meio do caminho. Um leão, enfim, uma besta fera o comeu. Com certeza, porque não sobrou nada, só tinha a túnica lá. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. E recusou ele o abraço, né, de todos ali, o consolo. Porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E agora Jacó começa a lamentar a morte de José, que nem morto estava, mas ele não sabia. E vieram os midianitas e venderam José ao Egito, a Potifar, o eunuco de Faraó, o capitão da guarda. Certo? Então agora José foi vendido como escravo para Potifar. Não foi nem para Faraó, foi para Potifar, um servo de Faraó. O que ninguém está entendendo aqui é que tudo isso está acontecendo debaixo de uma permissão de Deus. Da mesma maneira que nós não entendemos muitas das coisas que acontecem na nossa vida,
Eu paro para pensar como é que estava a mente desse menino. Nós estamos falando de um jovem que tinha apenas 17 anos de idade. Estamos falando de um jovem que ainda estava ali debaixo da proteção do pai, debaixo da proteção da mãe. Era um jovem que ainda estava em fase de crescimento, de desenvolvimento, enfim, do seu intelecto, do seu emocional, tudo em José estava ainda em fase de amadurecimento, ainda estava em fase de aperfeiçoamento. E agora com essa situação, longe do pai, longe da mãe, que já era morta, né? A mãe de José já não tinha mais a mãe, ela morreu com o nascimento do seu irmão. Então e agora? Mas tudo isso agora vinha acontecendo com uma permissão de Deus para um propósito do próprio Deus, que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Está entendendo? Então nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é para o nosso mal e para a nossa desgraça. Tem coisa que aos nossos olhos é ruim, mas diante da visão de Deus, que já está enxergando lá na frente, é para um algo bom. Às vezes nós estamos vivendo um momento ruim, mas é para um propósito bom lá na frente. Às vezes a situação agora é ruim para nós, mas o propósito, o porquê nós estamos passando por essa situação, é um propósito favorável para nós, a longo prazo. Quem trabalha com projeto sabe muito bem isso. Você tem os riscos, você tem ali as variáveis, você tem um gasto, você tem um investimento, que às vezes quem está ali no início do projeto não enxerga. Assim, compensa de fazer isso, compensa de investir nesse negócio. Prejuízo é aqui, senão calma. Esse prejuízo aqui, ele vai ser diluído. E num determinado tempo, nós vamos começar a ter lucro. Opa, que é aí que ninguém enxerga. Mas o projetista, aquele que está de olho no projeto, no escopo do projeto, está enxergando que lá na frente, essa perca, esse investimento, esse tempo vai ser trazido de volta em forma de benefícios, vai ser restituído. É isso que nós precisamos entender, que nem o tempo lançado na presença de Deus é perdido, que nada que Deus nos coloca para fazer é perdido, certo? Acontece que a história de José ela é cortada, não sei se você percebe aí, mas a história de José ela é interrompida, tá? Ela é interrompida. Por que ela é interrompida? Porque no 38 vai falar de Judá e Tamar. Quem era Judá? O irmão José, um dos irmãos, Enfim, a descendência lá de Jacó. E o que acontece agora com esse cidadão? A Bíblia vai dizer que ele tinha filho, E o filho mais velho agora de Judá se casa com uma moça chamada Tamar, primogênito de Judá. Verso... Vamos ler do 38 aqui até o 7 para você entender. Gênesis 38, a história de José, ela é selada, ela é interrompida para contar a história de Judá e Tamar no capítulo 38 de Gênesis. E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e tomou da casa de um varão, Adulão, cujo nome era Irã, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e encontrou ela, ou seja, tomou ela como esposa, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome e tomou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda e teve um outro filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quesibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o primogênito, e o nome era Tamar. Então agora ele casou esse seu primogênito, e o nome da noiva, o nome da mulher era Tamar. E porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, porque o Senhor o matou, o Senhor acabou com a vida dele. O Senhor não se contentou com esse camarada, ele despertou ira aos olhos de Deus, e o próprio Deus agora deu fim na sua trajetória. E então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a ela a semente do teu irmão, porque era,
naquela época era lei, certo? De que se o mais velho lá morresse e o irmão que viesse depois não fosse casado ainda, ele tinha por obrigação de assumir a esposa do falecido, certo? Então agora, por causa dessa obrigação, Judá entrega a Onã para se casar com Tamar e suscitar semente aos seus irmãos. O que acontecia? Esse jovem casava, mas o filho que nascia desse relacionamento não levava o nome do pai, levava o nome do falecido, certo? Levava o nome do primogênito, o primeiro esposo daquele que faleceu. Então agora ele se sente disso. O quê? Como é que negócio é esse? Não, além de eu ter que casar com a mulher que foi a mulher, não, meu irmão, agora eu vou ter que ter um filho com essa mulher para honrar o nome dele. Está pedindo demais para mim. E a Bíblia vai dizer que agora, 9, Onã, porém, soube que essa semente e não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra a sua semente. Ou seja, ele não quis engravidar a esposa lá, a mulher que tinha se casado primeiramente com seu irmão. Ele não quis engravidar ela. Todas as vezes que ele via que tinha a possibilidade de engravidar ela, ele saía, deixava as coisas para lá. Enfim, não quis suscitar semente ao seu irmão. E a Bíblia vai dizer que isso entrou mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito nessa família. Deus tinha um propósito na família de Jacó. Deus tinha um propósito nessa linhagem. E nós vamos ver daqui a pouco que propósito tão importante era esse que fez Deus tirar pessoas, impediu homens de continuarem a vida nessa família aqui. Por que Deus está podando tanto aqui? Você percebe que Deus está podando? Deus poupa um. Deus tira José daqui do meio para ele não se perder junto com seus irmãos, porque todos os outros eram perdidos. Deus poupa José. Agora Judá, que estava lá para ajudar o pai, estava no meio de toda aquela coisa lá, teve o filho, e o filho agora de Judá desperta a ira em Deus, porque não procedeu. Você viu lá quem foi que livrou José? Quem que livrou José? Judá. Então Judá tinha agora um crédito com Deus, e Deus estava abençoando ele, só que o filho dele não estava debaixo dessa bênção, não permaneceu debaixo dessa graça, não ficou agraciado diante dos olhos de Deus, e desperta a ira de Deus, e agora Deus tira ele do meio dessa semente. Eu disse, então você não é digno de caminhar aí. Agora o outro não quis dar continuidade na família, não quis levar a família adiante, certo? E o que Deus faz? Tira a vida desse aí também. Aí ferrou tudo. Porque agora sobrou apenas mais um filho. Ele tinha lá mais um filho. Então Judá, 9. Onã, porém, soube que essa semente não era para ele, ou seja, o menino não ia levar o seu nome, e ele recusou aí ter um filho com ela. Verso 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Eita, Deus matou o outro também. Por quê? Porque já era mal aos olhos de Deus. Outro, porque não obedeceu à ordem de Deus, nem quis dar seguimento naquilo que Deus já tinha estabelecido por lei. Está entendendo aí? Olha como nós somos agraciados. Já pensou hoje? Se nós desobedecêssemos Deus logo. Você está entendendo a importância da graça, a importância da misericórdia sobre a nossa vida? Você está compreendendo isso? Deus aqui ele acaba com mais um, enfim, verso 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica viúva na casa do teu pai, sai de pé de mim, mulher. Você já trouxe muito problema para cá. Agora, Selá é muito novo. O menino agora é um jovem, não tem condições de você casar com ele. Fica lá na casa do seu pai, que assim que ele crescer um pouco mais e ele puder assumir a responsabilidade como esposo, aí você casa com ele. Verso 12. Passando-se, pois, muitos dias, ou seja, muito tempo, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores de ovelhas, em Tímina, o seu amigo, o Adulamita. E vamos lá. E agora, o que aconteceu? Ele falou, casa com o menino quando ele crescer e tal. Só que os tempos se passaram e ele não fez questão nenhuma de cumprir a sua promessa, de dar o seu filho para se casar. Você está entendendo? E ele deu uma enrolada nela, que se fica lá na casa do seu pai, disse, rapaz, por causa dessa mulher já morreu 2.
Eu não vou entregar o meu caçula para essa mulher, mas nem ferrando. Não vou entregar. Enfim, agora contaram para ela, dizendo, olha, o seu sogro está subindo aí para a cidade, trazendo as ovelhas para ser tosquiada e tal. E ela falou, rapaz, ele está me engrupindo, ele está me enrolando, eu tenho que dar semente. Por quê? Ele não estava ligado no propósito, mas ela estava. Ela sabia que a obrigação dela era gerar uma semente naquela família, naquela linhagem. E agora ela se sente na obrigação de cumprir a ordenança. Ela estava firme naquele propósito, porém ele não quis dar o filho para suscitar semente por ela. Agora, quando ela fica sabendo que ele está subindo para a cidade, o que ela faz? Ela se veste como uma mulher da vida, né? Coloca lá um véu, se embola, fica na beira do caminho. Quando ele passa, oi, seu Judá, meu senhor. Aí ele fica intrigado, quem sabe, olha, rapaz, essa moça sabe o nome, misericórdia, quem é essa? Né, e tal, e ela ali se oferece, né, para ele e acaba deita ali com ele, enfim, em busca de suscitar uma semente e honrar lá o nome do seu primeiro esposo. Enfim, ela engana ele. E agora ela fala, olha, o pagamento que eu quero é o teu selo, o teu lenço e o teu cajado, no verso 18. É isso que eu quero como pagamento. Você quer o quê? O teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Por quê? Eram objetos pessoais. Não iria de ter outro igual. Primeiro que o cajado era a maioria, né, dos homens que usavam cajado naquela época, eram homens de autoridade, assim como os seus animais, o seu bem lá, o seu cajado também era marcado, entendeu? Ele tinha uma marcação que identificava. Além do mais, o selo que a Bíblia está falando aí era um anel. Como que os reis, qual que era a assinatura dos reis naquela época? O seu anel. O anel tinha uma grafagem, tinha um desenho, enfim, tinha uma caricatura, igual a moeda hoje, né? A moeda não tem lá. Então, o anel ele tinha lá uma caricatura e a assinatura do rei era essa marca desse anel. Então, ela com esse anel, ela tinha o quê? A assinatura de Judá. Não tinha como amanhã ou depois ele dizer, não, mas não foi eu. Ela tinha a assinatura para provar que era ele, e ainda mais o lenço. Então nós entendemos aí que selo significa o quê? Assinatura, propriedade. O lenço, o que significa? Quebrantamento, choro, né? Sentimento. Não é para isso que usa o lenço? Né? Enxugar as lágrimas, enfim. Então, o propósito aí, o selo, significa a propriedade ou assinatura, que é o selo, certo? Então o selo aí tem a representação de assinatura ou propriedade. O lenço, de quebrantamento, de sentimento. Então ela tinha a assinatura do camarada, ela tinha o sentimento do camarada e o cajado, que por sua vez significava a autoridade. Ixi, tinha o nome todo aí nas mãos. Ela estava com Judá em suas mãos. Ela tinha a assinatura dele, que era o que determinava as suas posses. Ela tinha um lenço, certo? Que significa lá o seu sentimento, o seu quebrantamento, a sua intimidade até para com Deus mesmo, né? De quando se dobrar lá e clamar a Deus e depois se enxugar, secar as lágrimas com aquele lenço. E também o cajado que determinava a sua autoridade. E ele falou, não, mas eu não posso deixar isso aí com você não, moça. Você assim, eu vou te arrumar um pagamento ainda melhor, tá? Vou enviar o pagamento para você e você vai me devolver isso, porque eu não posso ficar sem essas coisas não. Eu não sei nem quem é você, certo? E ele segue viagem. Depois ele manda alguém dizendo, ó, leva esse presente para uma mulher que fica no caminho assim, né? Ela fica ali naquele ponto, naquele lugar. Você vai passar lá e vai entregar isso aqui para ela e vai pegar de volta o meu selo, o meu lenço e o meu cajado. Só que quando o homem volta, cadê a moça? Cadê? Agora ela começa a sair de barriga pela rua. Começam a ver ela grávida. Aí os fofoqueiros vão lá para ajudar e se ajudar. Não era o seu menino que ia casar com Tamar? Eles já casaram? Isso ainda não. Pois é, a moça está prenha. Como é que é? Se eu for desonrado, sua família agora vai ficar na vergonha? Como é que é esse negócio?
E agora Judá manda, né? Fala, agora que eu estou livre, agora eu estou fora da situação, eu me livrei do problema. Né? E ele agora pega e vai lá tirar a satisfação, dizer como é que é. Eu estou sabendo que você está grávido aí, a situação já está no meio da cidade, agora como que eu vou te entregar o meu filho para casar com você? Como que você vai dar semente agora para a minha família? Ah, não pode não, minha filha. Você não pode, não pode, já era. Ele perdeu o direito. Ela falou, mas nem te passa pela cabeça de saber quem é o pai do meu filho. Isso que me interessa, desse lenço, desse cajado e desse selo. Quando ele determina os elementos, ele logo reconhece as coisas eram suas. E aí ele entende que naquele dia, naquele momento, ela era aquela mulher lá na beira do caminho. Ok? Mas tudo isso aconteceu por quê? Ele também tentou burlar o sistema. Tirou o direito dela de casar com um menino lá mais novo. Mas enfim, a Bíblia diz que agora a situação veio a calhar. Ela usou de astúcia para cumprir aquele propósito. Judá acaba participando daquela situação, dando continuidade na semente, mesmo sem saber. Ao 24. E aconteceu que quase 3 meses depois levaram aviso a Judá dizendo, Tamar, tua nora adulterou. Olha o que eu falei, vamos ter que apedrejar essa mulher, vamos ter que matar ela, tira ela para fora aí, vamos matar ela. Quando foram buscar ela, e tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro, do varão de quem são essas coisas eu concebi. Esse aí, ó, é o pai do meu filho. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é esse selo, esse lenço e esse cajado. E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Dizendo, não pode apedrejar ela não. Por quê? Porque ela está mais certa do que eu. Porque eu tentei enganar ela, eu tentei passar ela para trás, e foi ela que me enganou. Ela não pode ser apedrejada não. Na verdade, de fato, quem devia ser apedrejado sou eu, porque eu que não quis dar uma semente a ela, eu não quis dar um filho assim casar com ela, enfim. 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Então não teve só um filho, mas teve 2. E aconteceu que dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou a mão a um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Ou seja, ela marcou o primogênito, pegou lá uma linha, marcou lá na mão do menino, fez um nozinho lá e disse, esse aqui é o primeiro. Mas aconteceu que, tomando ela a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. Estou dizendo, como você rompeu as barreiras, agora o seu nome vai ser Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zera. Ou seja, aquele que pôs a mãozinha primeiro para fora, você já marcou, dizendo, eu vou marcar a criança, porque o que acontece? Para a gente saber quem é o primogênito, porque tem 2. Só que esse que pôs o bracinho para fora, daqui a pouco ele puxou o braço para dentro de novo. E quem saiu? O outro. Aí colocaram o nome de Pérez porque ele rompeu, ou seja, ele passou na frente do outro. Lembra alguma coisa? Aconteceu lá com Jacó, né? Isaú nasce e Jacó sai logo pegado no calcanhar, dizendo, não é porque você saiu primeiro que você vai ser, eu vou passar na sua frente. Então, a história aí se repetindo, enfim, volta no 39 e nós voltamos a falar de José. Então, quando se fala em Judá e Tamar, agora você já entende todo esse processo aí, né, esteja gravado na sua mente, ok? Agora nós vamos José na onde? Na casa de Potifar. E foi levado ao Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, o capitão da guarda, varão do Egito, que comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Enquanto todas essas situações estavam acontecendo, Deus lá de olho em Judá, Deus lá de olho em Tamar, mas José estava guardado, José estava lá na prisão. Para muitos ele estava esquecido, para muitos ele estava lá sozinho, para muitos José estava passando por aquela situação porque estava recebendo um castigo de Deus. E os judeus, eles têm essa cultura até hoje, não são só eles, nós também temos, né? Se alguém está passando por uma situação difícil,
Ah, é que Deus está castigando, porque Deus não abençoa aquela pessoa, tem alguma coisa errada na vida daquele fulano ali. Ah, não é possível que Deus não abençoe aquela. Tem alguma coisa errada na vida daquela moça, tem alguma coisa errada na vida daquele menino, tem alguma coisa errada naquela família, tem alguma coisa errada ali. E olhavam para José dessa forma, Deus o desprezou. Mas o que fala lá no 39? O Senhor estava com José. E não é a primeira vez, não é a única vez que Deus fala isso no 39. No capítulo 39, se você for ler de fato, você vai encontrar no mínimo 3 vezes, só no capítulo 39, de 3 a 4 vezes, que a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com ele. Fala isso no versículo 2, fala isso no versículo 3, vai falar isso, eu lembro que lá no final ainda, lá no 23, o Senhor estava com ele, e pelo meio aí ainda tem um lugar que diz que o Senhor estava com ele ali, naquele lugar, certo? Então, a Bíblia dá a garantia de que apesar de tudo aquilo que José estava vivendo, estava passando, o Senhor estava com ele. Agora, ele é colocado no serviço da casa. Quando Potifar olha para ele, diz: rapaz, esse moço é trabalhador, esse rapaz, mas ele é diferente, ele sabe ler, escraveza, sabe ler, sabe escrever. Como que ele pode ser escravo? Um jovem, né, belo, um jovem bonito, tem boa aparência. Eu tenho servos que vão na minha mesa me servir, que estão banguelo, faltam os dentes da frente, chegam cuspindo. Não. Esse moço tem potencial para ser alguém importante. Eu vou colocar ele como um governante aí da minha casa. As pessoas chegarem e ver o jovem e falar: seu filho? Não, meu servo. Está podendo, tem um servo assim, deve custar uma bala. Né? Então é nesse interesse, ele coloca José como o senhor da sua casa. Tanto que ele chama José de José, eu quero que você se sinta em casa. Não tem, olha, tirando a minha esposa, o que você quiser dentro da minha casa é seu. A única coisa. Tirando a minha mulher, o resto, o que você quiser da minha casa é seu. Você tem toda a liberdade de entrar, de sair. A casa é sua, pode cuidar, pode ficar. Olha, você tem liberdade para mudar de cor, para fazer o que você quiser. Certo, José? Certo. Só que, como diz aí, né, a palavra que nós vemos, o jovem era belo, era diferente dos homens daquela cidade. E agora, como é? Ele não declara o nome dela, costuma chamar de Potífera, né? Porque era a mulher de Potifar, e pelo que ela fez, associou-se o nome aí e costuma-se chamar ela de Potífera, ou seja, a esposa de Potifar. Era assim que ela era conhecida. E agora, a Bíblia diz que ela começa a ficar de olho em José para lá, José para cá, José faz isso, José faz aquilo, e ela cresce o olho em José e disse: quieta ele de qualquer jeito a ficar com ela. Ele disse: mas você está louco? Você está maluco? Deus tem me poupado até aqui, Deus tem me abençoado de tal forma que eu, como escravo, tenho toda a liberdade nessa casa, e o teu marido, meu Senhor, não me vetou nada nesse reino, a não ser a ti. A única coisa que eu estou impedindo de tocar é você, e você me vem com essa, sai para lá. E a Bíblia vai dizer que agora ela segura José de uma forma mais agressiva, tenta se deitar com ele, e ele sai fora correndo, mas ela fica segurando as suas vestes, ou seja, a sua túnica, né? Fica de novo com a túnica para lascar com ele. Se lasca lá na casa do pai, para dar a túnica. E agora, quando o Potifar chega, ela está lá sentada chorando, e os guardas vão segurando José e batendo no José para lá e para cá. E Potifar: o que está acontecendo aí? E ela vem: olha aí o escravo que você arrumou, o servo que é tão bom que você disse que é um presente do Deus. Olha aí, olha o que ele tentou fazer comigo, está aqui, ó, a roupa que eu escapei. Ela que foi a vítima ainda da história. E José agora é tirado e é jogado na prisão. E José fica lá esquecido algum tempo, alguns anos José fica lá esquecido. A palavra mostra que nesse inteirinho nós vemos o cuidado de Deus de novo na vida de José. Por quê? Qual é o crime que José tinha cometido? O crime de um possível estupro, né, e tal. Era um crime de morte, ainda mais contra... Gente, vamos entender uma coisa aqui. Nós não estamos falando da mulher de qualquer um, nós estamos falando da mulher, do capitão, da guarda, do chefe, do general lá,
como se fosse hoje, o cara da rota, você é doido? O sargento de uma força disponente naquela época. Era para José estar morto nesse mesmo dia. Pela lei, no máximo no terceiro dia ele teria que morrer. Mas José passa alguns anos na prisão. Será por quê? Primeiro, aquela mulher não tinha uma boa fama diante dos olhos do seu esposo. É óbvio isso, que ele é tão nítido que ele acredita em José, na inocência de José, que ele não mata o menino. Ele deixa o menino preso porque estava lidando, com a sua honra. Então, para não ficar feio, ele deixa José preso. Mas agora José preso, a Bíblia vai dizer que José tem a chave da cadeia. Dá para entender isso? Alguém preso. A Bíblia vai dizer que agora o homem lá da guarda olha o responsável pela cadeia, olha e vê a responsabilidade de José. Aquele lugar a pé, sujo, e José chega lá e deixa um lugar limpo. Os presos que brigavam agora não brigam mais. José coloca leis ali, dizendo: olha, gente, vamos fazer assim que fica bom para todo mundo, vamos repartir assim, vamos fazer desse jeito. Porque, irmão, quem tem um dom de liderança não precisa estar na presidência para liderar, ele pode estar na faxina, ele vai liderar do mesmo jeito, porque é dom que Deus dá e pronto, acabou. Certo? Aquele que tem o dom para fazer, faz onde estiver, não tem essa, quando eu for, não. Quem é estabelecido por Deus, tem o dom de Deus, faz antes de ser. Certo? José ele já governava antes de estar como governador. Isso é do seu pai. O que ele estava governando? José na cadeia. O que José está fazendo? Ele está governando. Certo? Davi na casa do seu pai. O que Davi está fazendo? Reinando. É por isso que incomoda tanto. É por isso que fica de fora. É por isso que... Por quê? Porque é isso que Deus te levantou para fazer. Qual é o erro de muitos hoje? Quando eu for consagrado. Quando Deus me levantar. Sabe quando Deus vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa? É nunca. Por quê, pastor? Porque não está fazendo nada. Todas as pessoas que Deus chamou, todas as pessoas que Deus escolheu, são pessoas que já estavam exercitando o seu dom. Deus só fez o quê? Aperfeiçoou. Agora a pessoa tem o dom, tem o chamado, tem tudo na mão. Aí fica assim, quando for, quando nada. É agora, é hoje, é nesse momento. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. É para governar? Governa agora. É para louvar? Louva agora. É para cantar? Canta agora. É para pregar? Prega agora. E o que vai acontecer? Deus vai aperfeiçoar o seu dom. Deus vai aperfeiçoar o seu chamado. Você acha mesmo que se eu não tivesse me dedicado um pouco mais, não tivesse estudado, não tivesse buscado um pouco mais, hoje eu estava aqui diante de vocês, dando esse ensinamento, falando para vocês, ensinando para vocês? Não, eu estava ainda lá, envolvido na minha preguiça, mas não, a gente precisa abrir mão de algumas coisas e continuar fazendo conforme as nossas forças. E um dia aquilo que você faz na sua pouca força, Deus vem e te manda uma coisa chamada unção, que não é gritar, não é pular, mas é fazer as coisas com excelência. Não foi assim na vida de Daniel? Daniel está lá e tal, alguém olha e diz: você é governador. Eu disse: como é que você está? Sou escravo, eu não sou governador. Governador são eles dois aí. Eu sou escravo, eu estou aqui só fazendo o serviço que me mandaram. Não, você tem potencial para ser um governador nesse reino. Eu vou te estabelecer, eu vou te levantar como governador. E Deus levantou, e Deus fez. Não foi assim? Por que você acha que na sua vida vai ser diferente? Por que você vai ficar esperando as coisas acontecerem, o universo conspirar ao seu favor? O universo não vai conspirar ao seu favor. Pelo contrário, a Bíblia diz que vai contra. Mas todas as coisas, que coisas são essas? As coisas não tangíveis, mas as coisas espirituais, as coisas ruins que vêm contra a nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é assim? E quando a Bíblia diz todas as coisas, são todas as coisas mesmo. A cadeia de José aqui estava fazendo o quê? Cooperando para fazer o José melhor. A acusação que fizeram contra a vida de José aqui estava cooperando para quê? Para fazer o José melhor. É isso que Deus faz conosco. Mesmo as coisas que nós passamos de ruim, à primeira instância, é Deus nos lapidando para quê? Para fazer um pastor melhor, para fazer um obreiro melhor, para fazer amanhã um levita melhor, para fazer amanhã um músico melhor. É isso que Deus está fazendo conosco, nos lapidando, tirando algumas coisas de nós, mudando, nos capacitando. É isso que Deus vem fazendo com o passar do tempo aí na nossa vida, certo?
Bora lá. Vamos entender o propósito de Deus na vida de José? Por que será que Deus está poupando tanto esse menino? O que Deus tem na vida de José de tão especial assim? Vamos ver lá em Lucas. Ou melhor, vamos ver primeiro o 50 aqui do Gênesis. Só para você entender uma coisa. 50 e o verso 26. Gênesis 50, 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque, Jacó. Ele entende que aquilo que ele tinha passado naquele lugar era só um propósito, era só um tempo de escape. Qual era o propósito original de Deus? Tirar eles dali, daquele lugar, e levar de volta a terra de Abraão, nosso pai. E José fez jurar aos seus filhos, aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus olhos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Lucas capítulo 2, verso 23. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Que amor era esse que Deus tinha por José? Que cuidado era esse? Por que de tanto cuidado na vida desse menino? O que ele tinha de tão especial que os outros não tinham? Que xodó era esse que Deus tinha com José? Você vai entender já. Lucas capítulo 2, 23 em diante. Não. Cadê você? Peraí. Lá. Múcio do Nascimento. Perdão. Lucas capítulo 3. Isso, equivoquei aqui. Lucas capítulo 3, verso 23 aí em diante. E o mesmo Jesus começava a ser quase da idade de 30 anos, sendo como cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate. Ou seja, esse José que a Bíblia aqui está mencionando, a gente sabe que não é o José lá, certo? O filho de Jacó. Mas olha aqui na descendência de Davi. Quem está por aqui? Ou lá na descendência de Davi, que antecedeu a Cristo, não foi assim? Foi assim ou não foi? Foi. Olha lá. Verso 30, olha quem aparece lá no verso 30. Está comigo aí? Ó, na descendência de Jesus, ou seja, o filho do filho, antes de Jesus, ou seja, para nascer Jesus, na linhagem de Jesus, ó quem vem lá: Levi, Simeão, Judá, José, Jonã. Conheceu alguém aí? José. Olha onde ele está, ele e seus irmãos, né? Olha, Judá, José. Tudo da descendência de Cristo. Olha por que Deus estava poupando José. O cuidado de Deus lá nem era tanto com a vida de José, mas era na vida de Judá. Então Deus poupa José para que José pudesse cuidar de quem? Porque quando ele está bem na fita agora, que ele vira governador, e ele sabe que lá na terra do seu pai há fome, ele encontra os seus irmãos, né? Os seus irmãos vão lá buscar comida.
O que acontece? Ele entende que o seu pai ainda está vivo, e o que ele faz? Ele manda trazer eles para cá. E aqueles que estavam lá para morrer de fome, agora são poupados da fome. Por causa de quem? De José. Você acha que Deus não sabia que a comida lá ia acabar? E Deus agora, para poder poupar o seu povo, para poder cuidar de Jacó, para poder cuidar de Judá, para que a linhagem de Jesus permanecesse firme, a raiz, o que ele faz? Ele tira José de cena, deixa eles lá e vem preparar o caminho. José vem na frente para poder preparar o caminho daqueles que seriam ali os antecessores de Cristo, que iriam cuidar da linhagem, do nascimento do Messias, do próprio rei Davi aqui, para que Cristo viesse logo após. Você está entendendo isso? Então, olha para você ver o cuidado de Deus onde vai. Deus chega ao ponto de abençoar alguém por sua causa. Você entende isso? Deus às vezes não abençoa a gente direto. Deus às vezes abençoa alguém próximo de nós. Às vezes Deus abençoa lá o dono da empresa onde você trabalha. Você não entende por quê. Deus abençoa essa pessoa é ímpia, mas Deus está abençoando o ímpio para que o ímpio tenha condições de continuar te mantendo empregado. Você está entendendo? E a gente murmura. Mas é ímpio, está aí de carrão, está aí de casona, estou aqui na prova. Mas Deus está abençoando o ímpio para poder chegar a bênção até a sua vida. E às vezes nós não somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito. A gente murmura, está entendendo? Mas é ímpio, é ímpio. E Deus está abençoando o ímpio para poder te dar de comer. Deus está abençoando o ímpio para que você continue empregado. Deus está abençoando o ímpio para que você continue morando em um lugar próspero. Não, onde a gente mora. Mas é ímpio, mas é uma pessoa que tem imposto. Mas eu não acredito. Mas Deus abençoa o ímpio. Para quê? Para que o ímpio cuide do lugar onde você mora. Se você não tem condições de cuidar, mas Deus usa o ímpio para poder incomodar as autoridades e dizer: olha para cá, para esse lugar, está bagunçado aqui. Você não tem esse poder, mas aquele ímpio que tem uma condição aquisitiva, ele tem. E Deus, que não quer nós envolvidos em algumas coisas, ele usa quem? O ímpio. Aleluia. Você pode entender isso? Só que muitas das vezes isso é difícil para a gente compreender, né? Porque a gente quer que Deus abençoe diretamente a nós. Mas Deus não precisa abençoar a gente diretamente. Deus não precisa entregar a totalidade da bênção nas nossas mãos. O que ele faz é o que? Nós desfrutarmos da bênção. A bênção não é minha, mas eu desfruto dela. Deus não entregou ela direto na minha mão, mas eu estou ali comendo da bênção. Eu estou sendo beneficiado pela bênção que Deus está mandando naquele meio, seja no trabalho, seja na família, seja aonde for. Não é isso que Deus está fazendo aí? Deus tira José de cena para ele preparar o caminho para poder cuidar do povo. Só que José ainda não tinha condições. Deus abençoa quem? Faraó. Você está entendendo? Deus agora vai incomodar o ímpio, porque a Bíblia diz que agora José está onde? Preso. Agora tem uma questão no palácio. Porque Potifar não pode mais ajudar José, porque lembra que ele está feio na vida? O cara foi acusado de tentar pegar a mulher do general do exército à força. E agora? Como é que tira esse cara da cadeia? Não, esse cara tem que ficar esquecido. Larga esse cara lá, esquece ele. Agora José está na cadeia fazendo o quê? Governando. Deus está abençoando ele onde ele está. Deus não podia abençoar ele diretamente, porque ele estava ali na cadeia. Mas o que Deus faz? Deus abençoa agora o chefe lá do lugar. Deus abençoa o capitão da guarda para poder cuidar de José. Está entendendo? Ele entrega a chave e diz: olha, você está aí no domínio aí, faz o que bem te parecer. Só que o que Deus tinha para fazer na vida de José era muito maior e ia muito além. Nós entendemos aqui que o propósito de Deus na vida de José ali naquele momento era fazer o quê? Preservar a descendência do Messias. Preservar a descendência de Cristo. Agora Deus vai incomodar Faraó, para que Faraó agora tenha um sonho, não consegue interpretar e fica perturbado com esse sonho, e ele quer saber, ele chama lá os conselheiros, os sátrapas, ele chama todo mundo, porque ele sonha com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas, e isso endoidou o Faraó de um jeito que ele não conseguia dormir, porque ele entendeu que aquele sonho era um sonho profético. Ele entende que aquele sonho era um sonho revelador.
Ele entende que aquele sonho tinha algo de Deus para trazer para ele. Ele entende isso. E como ele entende isso, agora ele fica ali matutando e querendo entender e tal. Enquanto ele está ali com aquele sonho, lá dias atrás, 2 dos prisioneiros que estavam lá com José tiveram um sonho. Um sonhou e tal, servindo o rei na taça ali e tal, de novo, sonhou espremendo uva na taça do rei. O outro sonhou que carregava um cesto de pão na cabeça e vinham os abutres e comia, enfim. E diante disso, aí veio um dia todo alegre e contou para José: rapaz, eu tive um sonho, esse sonho alegrou meu coração, mas eu não entendi por quê. Mas eu estou alegre com esse sonho. Que sonho foi esse? Eu sonhei que eu ia lá na taça do rei e eu servia a ele, espremia a uva na taça dele de novo. Aí José para e disse: mas você sabia que isso tem um significado? E de sonho eu entendo. Você entende de sonho o quê? José fica de cerveja. Diz: rapaz, se eu aqui não entender de sonho, ninguém mais aqui entende. Meu pai é um sonhador. Deus me deu sonhos. Eu acredito que um dia eles vão se cumprir. O meu sonho está perto de se cumprir. Não aconteceu ainda, mas o seu, daqui 3 dias, você vai ter esse cumprimento. Larga de ser besta, José. Daqui 3 dias, você vai ser chamado diante da presença do rei e você vai voltar a espremer uva na taça do rei. Fica tranquilo. Isso dentro da prisão. Isso dentro da prisão. Dias antes do rei ter um sonho perturbador lá. Tempos antes. E agora ele fica com aquilo na cabeça, dizendo: rapaz, será? Mas será? E não falava em outra coisa a não ser nesse sonho. O outro: eu também tive um sonho, mas eu não achei que tem nada demais no meu sonho. Eu sonhei que carregava um cesto de pães e 3 pãozinhos lá no cesto. E vinha um abutre, né? Enfim, vinha um pássaro e comia esse pão em cima da minha cabeça. Eu não entendi direito, mas eu acho que não foi nada especial, não. O meu sonho, você sonhou e se alegrou, aí meu sonho para mim, pelo contrário, só me tirou o sono. José disse: não é bem só o sono que esse sonho vai tirar. Como assim? O que está acontecendo? Daqui 3 dias você também vai ser tirado daqui. Mas como ele vai voltar a servir o rei na taça de novo, vai voltar a servir o rei, você, ao contrário, vai ser condenado, vai ser julgado. Né? Porque ele era padeiro do rei, enfim. E tinha sido uma sentença que ele tinha tentado envenenar o rei, enfim. Esses são os relatos do porquê eles estavam ali presos, por causa dessa conspiração. Mas agora, era costume, lembra? Assim como lá fizeram com Jesus, lembra? Vocês querem que solta quem? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás, lembra? Então era costume de, em uma determinada festa do ano, soltar 2 prisioneiros. Só que, tirar da prisão, melhor dizendo. Só que um era estabelecido na sociedade novamente. O outro era morto. Então o que José está falando para ele é o seguinte: você vai voltar e vai ser absolvido da sua pena, vai voltar a servir o rei. Mas você vai ser morto. E o outro fica perturbado: você está maluco, você está doido, quem quer saber disso? Esse cara está falando demais, esse cara é doido. 3 dias, quem chega lá? O carcereiro, fulano, padeiro e o copeiro. Faz favor. O copeiro já se encheu de alegria, já lembrou do sonho e disse: opa, estou na bênção, vamos embora. O padeiro já corre lá para o fundo: que negócio é esse? O que você quer comigo? O que foi? O que você quer? Vamos embora, o rei está chamando vocês 2 lá. Ele automaticamente lembra daquilo e tal, ele também é assustado, não sabe o que está acontecendo. José favorecido na cadeia, quem sabe ele ouviu alguma coisa, eu não sei, enfim. Mas o que acontece? Exatamente o que José falou. Quando o copeiro está saindo da cadeia, José diz assim para ele: olha, você vai voltar lá para as suas funções, viu? Mas fala bem de mim, o rei, fala bem de mim. Fala bem de mim lá para o seu Potifar. Fala para ele que eu não tenho nada a ver com aquela patifaria que fizeram comigo, não. Certo? E fala para o seu faraó lá que estou aqui, mas eu não devo nada para ninguém, não. Eu estou em paz. Lembra de mim. Não pode esquecer. Eu vou esquecer de você, José. Se eu receber essa bênção aí, você vai ser o primeiro que vai ser lembrado. E ele volta diante da festa, ele já começa a servir novamente lá faraó. E ele lembra de José.
Se parabéns, você foi reintegrado na sociedade. Você tem algum pedido a fazer? Não, nenhum. Imagina, eu me atreveria a fazer pedido. Não, já é uma bênção para mim voltar a servir só de sair lá da cadeia. Não tem pedido nenhum. Você não tem nada para pedir, não tem nada para pedir. E José fica como? Esquecido. Mais 2 anos de cadeia lá, esquecido na prisão. Aí agora sim, Deus dá um sonho perturbador para o faraó. E ele agora fica sem dormir e inquieto com esse sonho. Chama os sátrapas, os adivinhos, chama todo mundo, que dizia que cuidava de revelações, que entendia de alguma coisa. E o rei agora perturbado, o faraó com aquilo, chama todo mundo e diz aí. Eu quero que vocês me contem o significado desse sonho. Vocês vão me dizer ou vocês não vão? Eu vou falar uma coisa para o senhor, não tem condições de saber a interpretação desse sonho, não. Nunca vou saber a interpretação do sonho do senhor, não tem como. Eles têm que ter. Como que não tem? Eu preciso saber a interpretação desse sonho. Eu preciso entender o que está acontecendo aí. Eu sei que tem alguma coisa a ser revelada para mim. Eu preciso entender isso. Mas a Bíblia vai dizer que agora, quando o copeiro vem servir o faraó, e ele vê que o faraó está triste, está incomodado com aquilo, ele pergunta: meu senhor, o que está acontecendo? Porque eu nunca vi o senhor triste assim, desde antes de eu ir preso, lá no 41. Desde antes de eu ir preso, o senhor nunca viu o senhor triste assim, o senhor sempre foi uma pessoa alegre, feliz, eu estou vendo o senhor incomodado. Ele falou: rapaz, esse sonho está me inquietando. E nenhum dos adivinhos, nenhum dos magistrados, nenhum pode revelar esse sonho para mim, mas eu sei que esse sonho é um sonho profético, esse sonho tem algo de Deus para falar comigo. Eu sei que isso é coisa dos deuses, né? Eles não acreditavam no Deus de Israel, não acreditavam no nosso Deus, mas eles acreditavam em algumas divindades criadas por eles mesmos, e disse: olha, eu sei que Deus está tentando se comunicar comigo, mas eu não estou entendendo. Por que acontecia essas vacas magras subiam no rio, comiam as vacas gordas? Eu não entendi. Aí agora ele lembra de quem? De José. Ele disse: meu senhor, eu não sei se o senhor vai receber o conselho de alguém como eu. Lá no verso 12. Gênesis 41, 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-lhes sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos, e ele interpretou-nos os sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. Assim me fez tornar ao meu estado, ou seja, voltei a ser copeiro e servir. E a ele fez enforcar, ou seja, assim como ele disse que o Senhor ia fazer conosco, aconteceu. A mim, voltei ao meu estado, voltei a ser copeiro, voltei a servir ao rei. Mas a ele o Senhor mandou enforcar, do mesmo jeito que o jovem lá tinha falado. Então enviou o Faraó e chamou a José e fizeram sair da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Olha a vida de menino mudando já aí. Da noite para o dia. Mas quanto tempo você acha que passou de quando José foi vendido lá pelos seus irmãos até esse dia aqui? Um mês? Um ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? A Bíblia relata que em faixa, tá? Em média, num período de 13 anos, foi o tempo entre José ser vendido pelos seus irmãos até chegar esse momento aqui. Então lá ele tinha 17, mais 13, 30 anos, né? José aqui está com quase 30 anos. 13 anos de processo de maturação. 13 anos de processo de quebrantamento. 13 anos de processo de preparo. E a gente quer ser preparado igual Nissim, né? Nós estamos numa geração Nissim.
quer ser preparado do dia para a noite, quer ser capacitado. Deus revela que vai usar hoje, amanhã quer estar entregando. Gente, o processo é muito mais dolorido do que parece. O processo é muito mais longo do que parece. Mas Deus está com pressa, mas Ele tem tempo. Mas quem não tem tempo como nós. Ele sabe muito bem a hora e o momento certo de levantar. Ele sabe muito bem a hora e o momento de fazer. Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas não é de uma hora para outra. Glória a Deus. Quando a gente lê aqui, parece que foi rápido, né? Um dia José está preso, no outro dia José interpreta um sonho, no outro dia José é chamado lá diante de Faraó. No outro dia José é chamado lá. Opa, parece que as coisas aconteceram como? De uma hora para outra. Mas você vê que agora estudando, são 13 anos de espera, 13 anos de processo. Está disposto a esperar? Tem que estar. Porque Deus só vai fazer no tempo e no momento dele para nós. Na hora e no momento dele. Na hora e no momento que ele determinar sobre a nossa vida. Você compreendeu isso? Então o propósito de Deus agora aqui é o quê? Deus elevou José, mas o propósito de Deus aqui não é levar José e deixar ele maior do que todo mundo. Qual é o propósito de Deus aqui? Preparar José para buscar a sua família. Ele prepara José para salvar o seu povo. Por quê? José agora entrega a interpretação do sonho, que era qual? As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras representam 7 anos de fome, de seca que vai ter sobre a terra, não é sobre o Egito, sobre toda a terra. E agora o faraó disse, mas não tem como escapar, de que adianta eu ter 7 anos de farturas, depois eu vou ter 7 anos de seca, de desgraça, sem nascer nada, como é que eu vou curtir? O que me adianta? 7 anos de riqueza. O que eu posso fazer? Então não tem como eu me livrar disso? Como que eu vou poder fazer então para sobreviver 7 anos de fome? Não entendo. Do que me adianta comer para encher a barriga agora, se depois eu vou passar fome? José fala, está exatamente aí, meu senhor, o senhor precisa entender. Você não precisa encher a barriga hoje para passar fome amanhã, não é isso. O senhor precisa de um homem inteligente o suficiente, tá, para administrar 7 anos de fartura, de maneira que ninguém fique com fome e ninguém tenha demais. Para que quando chegar os 7 anos de fome, aquilo que a gente poupou, aquilo que a gente guardou, nós tenhamos em celeiro, fazemos alguma coisa para distribuir na época de fome. E aí ninguém vai morrer de fome. Ele diz, rapaz, tá aí, essa é a ideia, é isso que eu preciso. Aí agora começa quem? Os sábios, os governadores, os presidentes, começam a se ajeitar diante de Faraó, dizendo, vai escolher um. Vai ser eu, vai ser. Será? Cada um começa a achar que era ele mesmo. Por quê? José era quem? Estrangeiro. Hebreu era um escravo. Agora os doutorados, os magistrados já começam a se posicionar diante de Faraó. Dizendo, me escolhe, me aponta, me escolhe. Faraó disse, só tem um que possa assumir tal responsabilidade diante do meu reino, seja digno dessa responsabilidade. Quem sabe, quem está aqui, Potifar, o principal da guarda, estava diante do rei, fiel. Depois da autoridade máxima que era Faraó, a próxima autoridade era quem? Potifar. O segundo. E agora Deus pega e diz, só tem uma pessoa que pode assumir esse lugar. Você, José. Você vai ser esse homem que vai administrar esse tempo de fartura, para que nós venhamos passar por esse momento, porque não há ninguém que tenha a sabedoria dos deuses, que possa trazer tal interpretação a mim de uma maneira tão clara, que trouxe paz ao meu coração. Então agora, veste ele de vestes reais, coloca um anel na mão dele, dá tudo que ele precisar, e agora, a partir de hoje, José só é maior do que eu se eu estiver sentado no trono, porque se eu estiver fora do trono, ele é maior até do que a mim. E agora ele vai ser governador de todo o Egito. Como assim governador? Alguém se levanta e diz, eu falo, o senhor está maluco? A gente não tem governador aqui. Governador é costume dos outros povos. Nós não temos governador.
O faraó se levanta e diz: agora temos, e o nome dele é José, e vocês vão ter que respeitar. Então agora Deus estabelece José como governador do Egito e faz trazer a ele todas as riquezas e apresenta a ele. Olha aqui para você ver que eu não estou mentindo para você. Gênesis 41. Quantos anos José tinha lá quando foi jogado para fora da casa dos seus pais? 17. Agora olha aí no verso 46. Gênesis 41, verso 46. E José era da idade de 30 anos. Opa, olha aí. Quando esteve diante de Faraó, olha aí. Então lá, de quando ele foi expulso de casa com 17 anos e foi apresentado diante de Faraó com 30. Então aí um período de 13 anos de luta, de perseguição, de afronta, de levante, 13 anos de, de agonia sobre a vida dele. Certo? É 8h30, é isso? Está certo? Senão eu vou ficar aqui e dar uns bug aí. Então você viu que o propósito de Deus era fazer o quê? Era trazer José de volta. Nesse momento, que agora passa os 7 anos de fartura, José agora está governando já o 8º ano aí, começa o período de fome. E agora quem vai no Egito buscar comida? Os irmãos de José. Se apresentam lá diante do faraó para buscar comida, chegam lá, eles dão de cara com José, não conhecem José mais, muito tempo que tinha se passado, né? José era só um menino, agora eles se deram diante de um senhor, não podia nem olhar direto para o faraó, e muito menos para o governador e para o chefe do exército, era a mesma coisa, né? Tinha que estar aqui, ó, sim, meu senhor, tá ok, sim senhor, e tal, mas não conheceram nem compreenderam que era o seu próprio irmão que estava diante de ti. José faz ali alguns testes com eles, né, para saber se eles estavam dignos de serem regenerados. Faz um teste lá com eles, tenta segurar o irmão mais novo, dizendo: olha, esse menino vai ficar aqui, Benjamim, como garantia de que vocês vão voltar e tal. E aí Judá levou, disse: não, mas pelo amor de Deus, não, acaba com a minha vida, acaba comigo, mas não fica com esse menino. Por que não? Não, meu pai mata nós. Não, é melhor você matar eu do que se acontecer alguma coisa com esse menino. Porque já era a segunda vez que eles vieram. Né? Eles disseram que não era espião de outra terra, porque José colocou lá um jarro de ouro nas coisas deles para ser levado embora. E com aquela ali, José fala: vocês vão ter que trazer o menino mais moço aqui e tal. E o outro se dá por ver se não fica comigo como garantia. Mas pelo amor de Deus, esse menino tem que voltar inteiro, porque nós já perdemos um irmão. Se a gente perde esse outro aí, meu pai não vem, então vem mata nós. Então é melhor você ficar comigo, meu pai não vai fazer muita questão dentro de mim. Deixa eu preso aqui, enquanto meus irmãos resolvem essa questão, mas deixa o menino embora. José já entende que os seus irmãos já tinham uma mentalidade diferente de 13 anos atrás, mesmo porque alguns aqui já eram pais, né? Alguns aqui também já tinham filhos, então agora a mentalidade deles era outra. José começa a perceber isso e diz: meus irmãos merecem uma oportunidade. Mandam então chamar, né, eles se apresentam lá para eles como irmão, conta a história para eles e tal, se revela que é irmão e tal. 42 já. Isso. Se revela que é irmão. Não, nós estamos aí já. 42, né? 42, isso. Nós estamos, ele se revela aí como irmão para eles, certo? Aí no 43, eles descem a segunda vez, já estou falando aí. Né? Agora no 44, a astúcia de José para deter os seus irmãos, né? Ele segura um lá como testemunho e diz: não, agora vocês vão ter que trazer aqui, quero conhecer. Esse outro irmão que vocês estão falando aí que tem, para saber se vocês não são espião mesmo. O mais velho fica lá prisioneiro, eles trazem o outro. Jacó dá 1001 recomendações, dizendo: olha, pelo amor de Deus, vocês tomam cuidado com Benjamim. Porque se nós não levar Benjamim lá, o faraó não vai soltar, o governador não vai soltar o nosso irmão que ficou preso, pai. Nós vamos ter que levar para provar que nós temos mais um irmão mesmo, que nós somos uma família, que nós não somos espiões, nada não. Nós só vamos levar ele lá para ele conhecer, saber que nós somos uma família e está tranquilo, vai liberar
é nosso irmão, nós vamos voltar todo mundo junto, mas o senhor pode ficar tranquilo. O senhor pode ficar tranquilo, o senhor tem os meus próprios filhos como garantia, que eu vou levar Benjamim e eu vou trazê-lo de volta. Quando chegam lá com Benjamim, aí sim José se apresenta para eles como irmão, conta, tá? Que no 45, José conta que é o irmão que eles tinham vendido lá como escravo, eles quase que não acreditam. Faraó ouve falar dos irmãos de José, né? Faraó vem agora e diz, agora nós vamos ter uns assassinados aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos matar os irmãos de José agora, porque eu estou sabendo da história lá, que fizeram com ele. E agora os irmãos dele estão aí, ele vai matar tudo. Né? Agora ele vai se vingar. Mas não. Quando o Faraó vê que José usa de misericórdia para com seus irmãos, isso é mais um ensinamento. E aquilo comoveu o coração de Faraó. O Faraó chama José lá no 46. Agora o Faraó dá autoridade para José e diz, José, você ama mesmo a sua família, cara. Isso aí eu tinha matado todos os irmãos, eu tinha passado a espada. Agora eu estou vendo que você ama a sua família, mesmo eles tendo feito tudo isso com você, você ainda tem cuidado deles. Cara, faz uma coisa, traz toda a sua família para cá. Eles não precisam estar lá passando fome, não. Traga seu pai, traga seus irmãos, traga as mulheres dos seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, traga todo mundo para cá. Tem lugar no Egito suficiente para a sua família. Traga eles para cá, cuide deles, apacenta eles nesse tempo aí. E a Bíblia vai dizer que agora eles voltam para trazer Jacó. E como que traz Jacó para o Egito? Como que? Um homem que está vivendo ali na direção de Deus, no propósito de Deus, como que traz agora Jacó para o Egito? O cara que está vivendo diante de uma promessa de Deus. Como que traz? Agora eles teriam que fazer o quê? Falar a verdade. Tiveram que chegar diante do pai, dizer, pai, o senhor senta, o senhor toma água, toma um chá, o senhor toma alguma coisa, fica sentado. Então a notícia para dar para o senhor. Cadê Benjamim? Ele já matou, perdeu o menino. Não, o Benjamim está bem. O senhor fique tranquilo, meu pai. Nós temos uma notícia para lhe dar. Como assim? José, meu pai. O que tem, José? Depois de tanto tempo, vocês me agoniando, o que tem? Deixa meu filho descansar em paz. Não, pai. José está vivo. Vocês endoidaram essa viagem? O sol acabou com vocês? O que dá? Vocês ficaram tudo doidos? Não, pai, é verdade. Está pronto. Agora meus filhos estão tudo louco. O que vocês usaram no meio do caminho aqui? Que vocês estão tudo maluco? Isso é hoje, né? Está usando droga? O que está acontecendo? Não, meu pai, a gente precisa te contar uma coisa. E foram sinceros, contaram o que fizeram com José. Jacó quase mata os 11, né? Ou melhor, os 10, que Benjamim não tinha nada a ver com a história. Enfim, toda aquela questão, irmão, comove o coração de Jacó e ele é movido por uma saudade do seu filho e querer ver, que ele arruma tudo e vem embora para o Egito. Eles vêm. E a Bíblia vai dizer que agora todos estão ali diante de Faraó, né? O encontro de José com seu pai lá no 46, a partir do 28. Gênesis 47, José anuncia a Faraó a chegada do seu pai. Nossa, Faraó, meu pai está chegando aí, meus irmãos, do jeitinho que a gente combinou, está tudo certo, né? Eles vão ter moradia, não, vai estar tudo certo, José. Seus irmãos têm casa aí, tem terra, eles que plantam, eles que colhem, deixem-eles à vontade aí na terra, porque a terra é de vocês. Olha o 47, o verso 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Olha por que Deus tirou eles de Canaã. Canaã agora estava desfalecendo, os habitantes de Canaã estavam morrendo de fome. José comprou a terra do Egito para Faraó. José garantiu aquela terra para Faraó, porque não tinha em nenhum outro lugar. 14. E então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morremos na sua presença, porquanto
dinheiro nos falta. Nós não temos mais dinheiro, acabou todo o dinheiro. O dinheiro que estava na circulação foi trago tudo para ser comprado por comida. E agora não tinha mais dinheiro na mão de ninguém. E José disse: dai o vosso gado, e darei em vosso gado se falta o dinheiro. Se falta o dinheiro, então vocês vão pagar com animais, vocês vão pagar com gado, vocês vão pagar com terra. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos valores, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, dizendo: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, nós já não temos mais dinheiro e não é novidade para ninguém. E o meu senhor possui animais, nenhuma outra coisa ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. E agora José falou o quê? Então agora vocês vão dar a terra. E José dessa forma consegue aumentar e multiplicar as posses de Faraó, num tempo que estava todo mundo morrendo de fome. Então você tem lá aquele pedação de terra, você vai ficar com um pedaço suficiente para você viver com a sua família, divide lá no meio, é metade do Faraó agora. E assim José consegue, conquista maior parte do Egito em domínio do próprio Faraó, certo? E assim ele faz ali crescer e acontecer naquele momento. Só que aí acontece uma coisa tremenda. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, José ainda viveu lá. Gênesis 47, 28. José passa ali, viveu na terra do Egito, mas 17 anos junto com seu filho amado. Então ele chora 13 anos, achando que o menino estava morto, mas depois que ele reencontra, ele vive aí 17 anos a alegria de novo ali de ter o seu filho e os seus netos ali perto de ti, certo? E os anos da sua vida foram 147 anos. 147 anos foram os anos totais da vida de Jacó, certo? Gênesis 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que o teu pai está enfermo. E agora ele pega os seus 2 filhos e vai visitar Jacó lá na sua casa. E infelizmente Jacó adoece e morre, é levado para ser enterrado lá na sua terra. Agora Jacó abençoa José e os filhos desses. Antes de morrer, antes de falecer, Jacó agora abençoa José e abençoa também os seus filhos, ou seja, os filhos de José. Ele declara sobre ele as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele declara sobre a vida do seu filho. Ok? Capítulo 49. Agora Jacó abençoa os seus filhos e morre. Lá Jacó ele adoece no 48. No 49 ele abençoa os filhos, porque lá ele abençoou no 48 José e os netos, os filhos de José. Aqui ele abençoa os seus filhos, o restante dos filhos ali, Judá, Rubem, enfim. Ele abençoa todos os seus filhos ali e logo depois ele parte e ele morre. Ok? Então assim a gente encerra o livro de Gênesis no capítulo 50, a lamentação por Jacó no seu enterro, ou seja, os seus filhos ali, José e os seus irmãos, chorando a morte do seu pai. E José agora consolta os seus irmãos. Olha como José era superior, irmão. José foi superior aos seus irmãos numa graça que Deus deu para ele, que assim, irmão, nós precisamos de um pouquinho dessa graça. Gênesis 50, verso 14. José, no enterro do seu pai, agora ele vai animar os seus irmãos. E olha o que ele fala, que seus irmãos agora estão se sentindo culpados pelo sofrimento do pai, o tempo que o pai sofreu a perda do filho que não tinha morrido, o pai ter passado por aquela situação toda, e os seus irmãos agora estão se lamentando no velório de Jacó. Depois tomou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos que com ele subiam a sepultar o seu pai, depois de haver o sepultado. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos abençoará José e nos pagará certamente todo o mal que fizemos. Dizendo, olha, aqui concretiza o sonho dele. Agora que o pai morreu, será que José vai continuar sendo bonzinho com nós?
Eu acho que José só foi bonzinho com nós porque o pai estava vivo e ele não queria ver o pai sofrer. Mas agora, você acha que ele vai nos abençoar? A gente está aqui debaixo do domínio dele. Ele está aqui cuidando de nós, mas era por amor ao pai. Você acha mesmo que ele vai continuar sendo esse doce com a gente? Certamente ele vai nos aborrecer agora. Você lembra de tudo que nós fizemos com ele? Ah, vocês lembram. Você lembra que nós aprontamos com ele. Agora espera, porque certamente ele vai nos pagar. Olha aí o 15, finalzinho do 15. Ele vai nos pagar todo o mal que nós fizemos a ele, certamente. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, eu rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes as transgressões dos servos de Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Eles chegaram para José e disseram: perdoa. O pai disse que era para você perdoar nós, porque aquilo que a gente fez com você não era para você levar em consideração. E José agora chora. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante, olha aí, o sonho. Lembra? Os 11 feixes se dobrando, se prostrando diante dele. Quando os pais chegam, no Egito, ele é cumprimentado como? Era a lei. Quem chegasse diante do faraó, diante do governador, tinha que se curvar. Ali já se cumpre, mas era por tabela, era por cumprimento de protocolo que eles se dobraram diante de José. Agora aqui é cumprimento de promessa, aqui é cumprimento de palavra, aqui eles se dobraram pela sua própria vontade. Lá eles se dobraram para não morrer, porque quem chegava diante da autoridade e falava, não se curvava, era morto, certo? Ou preso, no mínimo preso. Mas aqui não tem ninguém para obrigar eles a se curvar. Aqui o que obriga eles a se curvar é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus lançada através de um sonho na vida de José. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Recebe nós como teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Eu posso por acaso julgar vocês? Não, longe de mim. Vós bem intentaste mal contra mim, porque Deus tornou em bem o mal que vós tinham projetado para mim. Como vocês mesmo estão vendo agora. Todo o mal que vocês projetaram para mim deu errado. É isso que José está falando. Não adiantou vocês tramarem mal contra a minha vida, porque o bem que Deus me reservou, o sonho que Deus me deu, isso que José está falando, se cumpriu diante dos vossos olhos. Vocês estão vendo o sonho de Deus cumprido na minha vida. Então fique tranquilo. Eu não vou levar em consideração o que vocês falaram, o que vocês fizeram, o que vocês disseram, o que vocês ainda falam de mim. Por quê? Porque diante de vocês está cumprido o sonho de Deus através da minha vida. Fique em paz. Glória a Deus. Isso aqui é pior do que um tapa, uma porrada, uma voadora. Pior do que qualquer agressão física. É melhor ter morrido. Olha aqui, vocês vão ver o cumprimento daquele sonho que vocês tentaram matar. É simples assim. E a gente quer fazer como hoje? Quer discutir, quer brigar, quer bater na porta, quer nada. Olha para mim. E veja o que? O cumprimento do sonho de Deus realizado através da minha vida. Acabou, se morra de raiva para lá. Porque o sonho de Deus está diante dos vossos olhos. Mas José não fala isso com um tom de indignação, com um tom de superioridade. Ele fala isso com toda cumplicidade e humildade diante dos seus irmãos. Ele fica em paz. Mas como que aquilo ali soou no coração deles? Como que aquilo ali chegou até eles? José, em momento nenhum, ele quis mostrar que era superior aos seus irmãos. Mas para eles já enxergavam em José um ser superior. Desde a meninice, não era assim? Ah, mas é diferente, Não, porque eles já enxergavam o que Deus ia fazer quando o mesmo José não enxergava ainda. É isso que acontece conosco, às vezes, quando a gente é perseguido. Às vezes até no meio da família, no trabalho. Por quê? Já estão enxergando o que Deus quer fazer. Já estão vendo o que Deus vai fazer através da nossa vida. E isso começa a incomodar eles. E aí começa a tirar, a gente, como dizer na linguagem de hoje, começa a querer, não você nada. Por quê? Porque já está enxergando que Deus vai levar a gente longe, que o que Deus vai fazer na nossa vida é muito grande.
começa a incomodar e inquietar eles, o próprio inferno começa a ficar incomodado. Aqueles que convivem conosco e não aceitam o trabalhar de Deus na nossa vida começam a ficar também incomodados, certo? É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. Por que de tanta perseguição? Você precisa entender que não é porque Deus está te desprezando, porque Deus não está nem aí para você, não. É um propósito, é um trabalhar de Deus para a melhora da sua vida. E o propósito aqui de Deus não era nem tanto na vida de José, mas qual era o propósito de Deus aqui? Na família de Israel, na descendência que seria ali o começo do plano de salvação de Deus para a humanidade. Você está entendendo? A preocupação de Deus não era só José. José era apenas uma peça de toda uma história que Deus ainda aqui vai desenrolar diante dos nossos olhos. José era apenas um de centenas de milhares de José que Deus iria levantar ao curso da história. Tanto que qual era o nome lá do pai de Jesus? José. O Zezinho. E como que começa a história do Zezinho? A esposa que ele nem tocou grávida, concebida pelo Espírito Santo. Vai explicar isso para os amigos. Vai explicar para a família. Vai explicar para a sociedade. Você acha que foi fácil? Está entendendo? Mas tinha um propósito de Deus diante daquela situação. Da mesma forma na nossa vida hoje. Tem situações que acontecem que as pessoas usam essa situação às vezes contra nós. Mas por que você está passando por isso? Por que disso na sua vida? Porque não dá? Olha para cá, olha para lá, olha fulano, olha ciclano. Olha seu José. Olha a família do seu primo. Olha a família do seu amigo. Olha a família do seu vizinho. E a sua família. O que está acontecendo? Mas quem estava com o Messias dele em casa? Quem estava com os olhos de Deus 24/48 sobre a sua vida? Quem estava com proteção, com anjos ali guardando e livrando a todo tempo? Quem foi poupado da morte das crianças, dos primogênitos? Quem? Aquele que estava lá sendo humilhado, sendo escarnecido, sendo envergonhado, e Deus ali só esperando o momento de trazer à tona a sua revelação, de trazer à tona aquilo que estava escondido. Você está compreendendo? Não para de se martirizar por causa de qualquer coisa, para de se autodestruir, de se automutilar. Entenda que Deus tem um propósito e um trabalhar na sua vida diante de todas essas coisas que têm acontecido. E lá no capítulo 50, nós vamos ver a morte do menino José, que não era mais menino, mas enfim, José agora também morre. Mas antes de morrer, ele abençoa lá os seus filhos, certo? Ele abençoa os seus filhos e aí depois então ele também morre. 110 anos. Gênesis capítulo 50, verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, o filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Você viu os seus netos nascerem ali ainda na sua descendência, né? E os netos e os filhos do neto até. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra. Vocês não vão ficar aqui, vocês não estão numa missão que Deus vai levar vocês de volta, porque a terra que Deus nos prometeu não é essa. Dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós vamos voltar para lá. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos. Eu vou morrer, mas vocês vão me levar, quando vocês forem voltar, e vão me enterrar lá na nossa terra também, da mesma maneira que nós fizemos aí com o nosso pai, certo? E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Ou seja, fizeram lá de José uma múmia, né? Igual eles faziam, embalsamaram o corpo para não se desfazer lá logo, e colocaram aonde? Lá num caixão daqueles
de múmia, né, que a gente conhece hoje como os caixão de múmia, enfim. E quando foram embora, levaram para ser enterrado onde? Lá na terra prometida, porque esse era o sonho de José ainda. Nós vimos aí o cumprimento da palavra de Deus através do livro de Gênesis. Quando se fala de Gênesis, o que a gente compreende? Um de cada vez, então eu não escuto. E Gênesis é o livro da criação, é o livro do princípio, é o livro conhecido como começo. Começo de quê? Começo da terra, o começo da humanidade, o começo do homem, o começo do pecado, o começo da origem, tanto do homem quanto do pecado. Tudo isso se originou aqui, né? E é a partir daí que nós vamos ver também, porque a origem do que aconteceu no céu, a Bíblia só vai mostrar para a gente depois, por que tem serpente, né? Por que o diabo está rodando, por que se chama, por que é diabo, por que o diabo está rodando. Isso a Bíblia só vai mostrar para a gente depois. Então aqui, Deus está revelando para o seu servo o começo da criação, do pecado aqui na terra, certo? Do homem aqui, e de Israel e o plano da sua salvação, o começo do povo hebreu. De onde saiu esse povo? Agora você sabe, né? Que Deus, o começo do povo hebreu foi onde? Quando Deus chamou lá Abraão para sair da terra lá do seu pai e peregrinar numa terra, certo? Ali começa o nascimento, o surgimento, o começo do povo hebreu. Onde? Em Canaã. Por quê? Porque Deus está de novo purificando a sua semente. Lembra? Adão se contamina, se suja, se mete lá no meio do pecado. E agora quando Deus chama Abraão para sair dali, Deus está fazendo o quê? Não, eu vou te separar, eu vou te santificar, eu vou tirar você desse lugar, ok? Então Deus começa ali a fazer o quê? Puxar de volta o homem do meio do pecado, do meio da transgressão. Deus começa agora a arrancar o homem dessa situação de pecado e trazer ali pouco a pouco, através de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus começa agora a mudar a história da humanidade através aqui desse povo, certo? Bora! Quem escreveu mesmo Gênesis? Moisés. Nós não encontramos isso relatado na Bíblia, na palavra, Moisés escreveu Gênesis. Nós não encontramos isso. Da mesma maneira que nós não encontramos em nenhum outro livro aqui do Pentateuco, Moisés escreveu Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não, você não vai encontrar isso. O que determina que foi Moisés que escreveu esse livro? A escrita, os contos, tá? Revela que o próprio Moisés quem escrevera aqui o livro que nós estamos lendo aí. Quando isso? Lá, cerca de 1445 antes de Cristo, certo? A língua original do livro qual que é? O hebraico. E aí traduzido para o grego, e aí Deus vem mudando. Então agora você entende que Deus está fazendo o quê? Deus está trazendo para nós uma situação de que nós podemos compreender o começo das coisas, tá? Então, Gênesis, na sua totalidade, é uma data anterior a Moisés, certo? Moisés escreve de coisas que ele não viu acontecer, mas Deus revelou para ele fatos que chegaram aí até o seu conhecimento, os fatos históricos, certo? A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aquilo que Deus revelou para ele, e ele aqui veio e escreveu até nós, certo? Até aí tranquilo. Pode fazer a prova já? Não. Então nós vimos que Moisés ele foi notavelmente preparado para isso. Nunca, pelo amor de Deus, na história, nós vamos continuar aqui depois, né, o próximo livro aí do Êxodo, nós vamos entender, mas nunca, pelo amor de Deus, na sua vida você diga que Moisés era analfabeto, que nem eu já vi pessoas dizer. Em nome de Jesus. O cara escreveu 5 livros da Bíblia, tá? Ele foi preparado no Egito, ele foi preparado lá para o
Faraó, ele foi criado como filho da filha de Faraó, tá? Ele foi criado como um príncipe. Então não se atreve a dizer que Moisés era analfabeto. Ele era o quê? Era hebreu. Não, ele tinha uma profissão. Não era, como é que fala? Não, depois ele se torna pastor de ovelhas, mas quando ele foge lá para cá do sul. Lá no Egito, ele não tinha uma profissão. Ele era filho do faraó, né? Eles eram reconhecidos como, esqueci o nome, enfim. Ele era um príncipe, tá? Ele era um príncipe. A função dele era aprender a língua, a cultura, porque um dos dois iria assumir lá o governo das coisas. Prioriamente seria o filho legítimo, certo? Da filha do faraó. Mas você acha que a filha ia deixar passar batido? Não, meu filho também tem direito. Ah, mas é adotado. Mas é meu filho. Então tinha-se a possibilidade, certo? Ramsés era, por direito, filho de faraó, direito de governar. Só que por via de fato, se acontecesse alguma coisa, Moisés estava ali também sendo pronto para governar do lado ali do faraó. Enfim, então ele tinha toda a instrução, todo o preparo. Eu já expliquei para vocês o porquê é que ele fala aquilo para Deus quando Deus vai chamar ele lá na sarça. Ele fala o quê? Quando Deus fala para ele voltar lá e buscar o povo, enfim, ele fala assim, não, mas eu sou duro de palavra. Ele não está falando que ele não sabe falar. Ele está falando, eu não sei voltar, tá? Não sei dizer não. Se eu for dizer para Ramsés lá, que agora é o faraó, vou dizer para ele, você vai soltar o povo. Eu conheço aquele moleque, vai brincar junto. Eu cansei de bater nele lá no Egito. Eu cansei de dar porrada nele. Aí eu vou lá falar para ele, Deus me mandou aqui para trazer o povo e levar para ele. Vai falar, não vai. Aí vai dar certo. O senhor não acha que o senhor precisa de uma pessoa assim que tenha mais jeito para falar as coisas? Eu não vou ter jeito, não. Eu vou. Deus fala para ele, então leva o seu irmão Arão, que você é mais pacífico. Quando chega lá, você deixa ele falar. Você se apresenta como meu servo, meu enviado, e leva ele como intérprete. Deixa ele falar. Você só vai fazer o que eu te orientar. Certo? Mas isso já é um passo aí na frente. Mas só para você compreender aí a grandeza e a essência do livro de Gênesis. Certo? Ficou alguma dúvida aí acerca desse livro, desse conceito? Você tem certeza, pelo amor de Deus, em nome de Jesus? Desde lá da Torre de Babel, quando Deus entra na história e para tudo lá e divide os povos. Você viu por que aconteceu a divisão? Por que Deus distinguiu as línguas? Por que foi? Faltar no alvo faz diferença, tá vendo? Eu perguntei de propósito, pensava que não veio. Porque o homem já estava se sentindo autossuficiente, né? O homem já estava achando que podia chegar perto de Deus a hora que bem quisesse. Deus agora vem dizendo, não é assim. Quem faz a ponte aqui sou eu. Só tem um caminho, só tem um acesso. E vocês nem conhecem ainda ele, porque ele não nasceu ainda, que era Cristo, o mediador entre Deus e os homens. E agora o homem está querendo subir lá e dizer, olha, eu cheguei aqui no céu aqui, tem um particular do Senhor, senta aí, nós vamos conversar agora de Deus para homem. Deus falou, vai lá e acaba com tudo aquilo ali. Então, tudo que Deus fez naquele momento tem um propósito, certo? Nós costumamos dizer aí que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, certo? Tá certo, é o primeiro livro da Bíblia, mas provavelmente não foi o primeiro livro a ser escrito, então tem que tomar cuidado com isso. Provavelmente o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis, porque o livro de Jó fala de coisas, né, que aconteceram exatamente nesse período. Então Jó, apesar de estar lá perto de Salmos, né, lá na sua Bíblia, o livro de Jó foi escrito no mesmo período, tá, que esses livros aqui. Jó provavelmente viveu no mesmo período que Abraão, Isaac, tá? Ele está nessa média aí. Tranquilo? Tudo bem? Então nós encerramos aí o quesito quando se fala de Gênesis. Então, todas as vezes que a gente falar do livro de Gênesis, vocês têm que estar aí, ó, afiado
na missão. O Gerson quer saber a previsão de quando volta os cultos. Uma previsão de quando você começar a aparecer por aqui. Está impedido de vir me ver, não. Tem de vir orar, viu? Os irmãos aí, da igreja. Culto, não precisa esperar o culto para vir orar, não. A chave da igreja está aí. Estou esperando os irmãos aqui. Pode vir orar. Tá? Logo mais, irmão Gerson, nós estamos juntos aí em nome de Jesus. Tá? Eu creio que Deus, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Né? E nós estamos aqui debaixo desse propósito, debaixo dessa obediência, que nem a gente está falando aí da vida de José. Né? Eu creio que é um propósito de Deus para essa situação, que Deus está cooperando com a nossa vida. Tá bom? Isso aí vai trazer um benefício para nós de alguma forma, de alguma maneira, isso vai reverter em bênção para aqueles que estão fiéis aí em Deus. Aqueles que se perderem ou pularem do barco no meio do caminho, já não tem essa garantia, mas aqueles que ficarem firmes, certamente, como diz a palavra, o Senhor nos visitará. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Tem uma outra pergunta aí? Não, só vamos orar em nome de Jesus. Curva essa cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, te pedimos que esse ensinamento fique gravado na tábua dos nossos corações. Senhor, no mais íntimo e profundo dos nossos corações, Senhor, sabemos que é muita coisa para absorver, é muita coisa para guardar de uma só vez, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, no momento certo, nos faça lembrar de cada ensinamento, de cada palavra, e que essa palavra cause transformações em nós, nos deixando, Senhor, mais semelhantes a Ti, mais parecidos com o projeto original que o Senhor determinou sobre a nossa vida. Manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta a Tua vontade, continua, Senhor, cuidando de nós, nos livrando, Pai, supra as nossas necessidades. Oh, Deus querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos até pelas coisas que nós não entendemos, Senhor, mas nós te glorificamos, porque sabemos que o Senhor está no controle da situação sobre a nossa vida. Manifesta, Senhor, o Teu poder, fica conosco para a honra, glória e louvor do Teu santo e eterno nome. Amém. Teus servos te pedem e te agradecem em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus.